Meus amados irmãos, queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, e vamos ler o versículo 5 ao versículo 10. 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes também da palavra de Deus, você que porventura esteja agora a ouvir, a participar deste momento de louvor, de adoração, tem ouvido a palavra de Deus e estar agora a ouvir a palavra de Deus, este texto bíblico fala sobre a comunhão e também fala sobre a nossa posição em Cristo, quando nós testificamos que estamos em Deus, que temos o nosso perdão recebido da parte de Deus e vivemos em comunhão com o Senhor. Esse texto usa duas expressões para poder separar o erro do seu errado do certo e também separar aquilo que é aparentemente daquilo que é correto. Ou seja, também o santo e o profano. Ou seja, usa dois termos, a luz e as trevas. A Bíblia começa a dizer que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Essa expressão, Deus é luz, fala da sua santidade, da sua retidão, da sua perfeição. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é reto, Deus é justo, não há nenhuma falha em Deus. E depois apresenta a outra situação que são as trevas. As trevas simbolizam o pecado, o erro, aquilo que é falso, aquilo que não é correto, aquilo que é injusto, aquilo que diante dos olhos de Deus é mal. E infelizmente, muitas pessoas hoje, ainda quando se ouve falar da parte de Deus, falar do Evangelho, algumas pessoas dizem, não, eu também sou de Deus, eu também pertenço a Deus, eu conheço, eu sou uma pessoa de muita fé, eu sou alguém que sou religiosa ou religioso, eu estou em Deus, e eu também sou filho de Deus, é a expressão mais comum que nós usamos, eu também sou filho de Deus, mas o que a Bíblia ensina, e João escreveu sobre isso, é que Deus, ele é perfeito, é santo, e Deus é luz, no sentido de que Deus é perfeito, Deus é santo, e para manter comunhão com Deus, não podemos viver numa vida de pecado. Então, diz assim, que Deus, além de ser santo, não há nele trevas, não há nada de erro, não há falta, não há nada que seja injusto da parte de Deus. Então, o João continua a dizer que a necessidade daquele que testifica conhecer a Deus e voltar-se para Deus, não pode viver no pecado, não pode viver nas trevas que simboliza aí o pecado. Então, nessa noite, eu gostaria de chamar a atenção para essa grande verdade, porque assumir a verdade e não refugiar nas desculpas é o primeiro passo para alguém alcançar a misericórdia de Deus. A nossa irmã Liliana tomou aqui parte do meu esboço, do meu sermão, e
adiantou aqui para poder falar de Davi, mas eu fiz aqui um apontamento e vou seguir a linha de raciocínio, porque a Bíblia diz no versículo um dos versículos que nós lemos é que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, refugiar nas desculpas, tentar negar a realidade de que a pessoa é um pecador, uma pecadora, este é o passo errado, essa é uma decisão, atitude errada, porque ela vai distanciar as pessoas da oportunidade de receber o perdão e a purificação dos seus pecados. Então, o salmista Davi, no Salmo 51, ele vai falar sobre essa sua decisão, e ele abre ali o seu coração. Quando nós lemos o Salmo 51, nós encontramos um exemplo, uma atitude que deveria ser imitada ou assumida por todas as pessoas que precisam desfrutar da misericórdia de Deus, da bondade de Deus e do socorro de Deus. Então, o Salmo 51, Davi começa a dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que pecou, desobedeceu a Deus, cometeu alguns erros gravíssimos, mas não arrumou desculpas diante das suas falhas. Muitas pessoas, ainda hoje, vivem no sofrimento, vivem sem paz, sem alegria, vivem amarguradas, vivem pessoas atormentadas com a sua própria sombra até, tem um coração doído, não sente alegria, porque não tomaram ainda a decisão de assumir diante de Deus a sua culpa, o seu pecado, e confessar a Deus, deixando o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então nós temos um Deus que é um Deus de misericórdia, um Deus que espera que o pecador se aproxima dele, crendo, mas também que seja sincero diante de Deus e não procure arrumar desculpa diante do seu pecado. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, para os irmãos sábios, os crentes em Jesus Cristo, conhecem a história de Davi. Para aquelas pessoas que talvez ainda não tiveram acesso à palavra de Deus, não conhecendo a história deste homem que foi escolhido por Deus, que assumiu o reinado de Israel, um homem que foi uma benção até, testificado pelo próprio Deus, de que ele era uma pessoa que tinha o seu coração segundo o coração de Deus, um homem inclinado a obedecer a Deus, que falhou. Ele cometeu graves erros de conduta moral, ele falhou, mas ele imediatamente, quando era confrontado com o seu erro, ele confessava que ele havia pecado contra Deus, que ele reconhecia que era um pecador e imediatamente se aproximava, confiando na misericórdia de Deus, e Deus o perdoava. E, ao contrário de seu antecessor, que sempre arrumava desculpas. A rejeição de Saul, ele foi mais pela sua falta de sinceridade, sua falta de lealdade ao chamado que Deus havia dado a ele, o seu compromisso de fidelidade a Deus, e ele falhava, como qualquer pessoa pode falhar. Qualquer pessoa está sujeito, porque nós somos humanos, estamos sujeitos a falhar. Mas o que acontecia com Saul não acontecia com Davi. Ambos tinham a capacidade de falhar, como todos nós temos, mas Saul sempre arrumava um jeito de tentar passar a sua culpa. Não assumia a sua culpa diante de Deus. Arrumava alguém para dizer: eu fiz isso porque as pessoas que estavam comigo me influenciaram, os meus capitães, os meus chefes da guarda,
eles me induziram a isso, eu deixei de fazer isso porque eu fui pressionado pelas pessoas com quem eu estava. Eles sempre arrumavam desculpa e nunca dizia, eu pequei, eu falhei, eu errei, e não assumia o compromisso. O Davi já era diferente. Davi, quando pecava, porque a Bíblia diz que não há homem nenhum que não peque, então Davi, quando pecava, ele confessava o seu pecado. E o Salmo 51, ele vai dar o seu testemunho, porque ele vivia amargurado, a sua alma estava entristecida, estava abatido, vivia um tremendo conflito, e ele vai colocar diante de Deus para contar com a graça de Deus e contar com o perdão de Deus, e ele vai se apresentar diante de Deus, me permito o termo, de cara limpa, a dizer, Senhor, eu sou um pecador, eu falhei, eu pequei, mas compadece de mim, segundo a tua benignidade, apaga, Senhor, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu sou um falhado, eu falhei, eu errei, eu fiz o que não devia fazer, mas, Senhor, tem misericórdia de mim, lava-me completamente da minha iniquidade. O Senhor pode me purificar, o Senhor pode me purificar do meu pecado. Ele não se apresentava diante de Deus para dizer, eu vivo assim porque a minha família não compreende, os meus parentes parece que são tudo doido da cabeça, me tira do sério, a minha família é muito desestruturada, eu vivo assim, no trabalho onde eu estou trabalhando, aquele lá são uma turma de pessoas que me deixa doido, eu faço isso porque, Senhor, Ele não tinha essas desculpas. Ele errava e dizia, eu errei, eu pequei contra ti, então somente contra ti pequei, mas reconheço, Senhor, que eu preciso da sua misericórdia, do seu perdão. O Senhor pode me purificar do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei, eu sei que eu não escondi não estou a esconder atrás dos meus erros. Eu sei também que, ao confessar os meus pecados, eu sei que o Senhor pode mudar a minha situação. O Senhor pode, porque eu sei que diante do Senhor e diante dos teus olhos estão todos os dias o meu pecado. Eu pequei, eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. De sorte que quando Deus julga-me, tu és justificado ao falares e inculpável em julgares. Porque eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei. Por isso que João está dizendo na sua carta, nesse versículo que nós lemos, ele diz assim, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, e nós andarmos nas trevas, no pecado, a viver uma vida de pecado, de hipocrisia, nós estamos mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Então, o pecador, o primeiro passo que ele precisa para ter o perdão dos seus pecados é não andar em mentira, não tentar enganar a si mesmo. Porque se a pessoa não reconhecer os seus erros, se a pessoa não conhecer a sua falta diante de Deus, para se aproximar de Deus, para abrir o seu coração, para pedir perdão a Deus, porque Deus tudo sabe, Deus tudo vê, mas é necessário que a pessoa reconheça que é pecadora e que peça perdão a Deus, que se aproxima de Deus, dizendo, não adianta dizer que tem comunhão com Ele, continuando no pecado, porque se assim o fizer, a Bíblia diz que passamos a ser mentirosos, ou seja, não há verdade, não é uma vida de verdade. Mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, então nós vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ao viver ao lado de Deus, ao caminhar ao lado do Senhor, a viver essa verdade, ao estar do lado daquilo que é correto diante de Deus, a abrir o nosso coração, o sangue de Jesus, que foi vertido ali na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado. Não são de alguns pecados, são de todos os pecados. A pessoa que abrir o seu coração para buscar em Deus resposta para o seu problema, o problema do seu pecado, vai encontrar as mãos de Deus estendidas e vai poder desfrutar do benefício da purificação do sangue de Jesus. Mas se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum,
Era isso que João estava dizendo. Não adianta você negar, porque a negativa ou a negação da pessoa em relação à sua falha, da sua falta, não o vai justificar. Pelo contrário, vai perpetuar a sua falta, o seu pecado. A pessoa que erra, ela tem que confessar o seu erro. A pessoa que, ao pecar, tem que reconhecer que é pecado. Não adianta negar, porque a negação não vai apagar o pecado. A negação não vai fazer com que haja uma mudança na vida da pessoa. E se a pessoa negar, então essa pessoa está enganando a si mesma. E a verdade não está com essa pessoa. Então, meus amados ouvintes, nessa noite, talvez você esteja a ouvir essa palavra e seu coração talvez esteja aflito. Talvez você tenha até então tentado de outras formas, tentar enganar, tentar ver se consegue suprimir essa pressão em consequência dos erros cometidos, do pecado, da falta, da falha, mas a razão ou o segredo para o seu sucesso não está em tentar ocultar ou omitir. O segredo para o seu sucesso está em confessar a Deus, em aproximar de Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Eu sou um pecador, eu preciso da sua misericórdia. Senhor, não negue a sua misericórdia para comigo, eu preciso dela. Porque se você fizer isso, a Bíblia diz que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então, nós precisamos de reconhecer essa necessidade. Foi por isso que eu e você, que já aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi por isso que nós um dia tivemos que assumir o nosso pecado. O pecado é uma desobediência a Deus. Toda desobediência a Deus é pecado. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado. A desobediência é um pecado. Quando nós estamos em desobediência, nós não prosperamos, porque nós estamos sendo separados da comunhão com Deus. Precisamos de estar ligados a Deus através da obediência a Deus, através de andar na luz, viver em santificação, separado para Deus. Então, quando assim fazemos, então nós podemos contar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E também gostaria de chamar a atenção para um pequeno detalhe, mas muito importante. Eu tenho falado com algumas pessoas, tenho ouvido algumas pessoas também, até que procuram justificar a sua incompreensão, quando ele diz assim: não, eu não preciso de reunir, eu não preciso de estar junto, eu posso ser crente à minha maneira, eu posso servir a Deus à minha maneira, na minha casa. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de estar junto. Até tenho agora uma novidade, que não é novidade, mas que está mais em voga no momento. As pessoas dizem: não, eu não preciso. Basta eu ter fé, basta eu crer. Eu não preciso de estar junto. Mas eu quero dizer que o texto bíblico não nos revela assim. A Bíblia diz que nós precisamos manter a comunhão uns com os outros. Andar na luz e manter a comunhão uns com os outros. Se assim o fizermos, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, e nós temos comunhão uns com os outros, então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você precisa de se congregar, você precisa de fazer parte da família de Deus, você precisa de ingressar na família de Deus, você não pode viver a sua vida sozinho. Você precisa de partilhar a sua vida com os seus irmãos. Por isso que você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida e fazer parte da família. Foi por isso que o escritor aos Hebreus, já sabendo há mais de 2000 anos atrás, que o Espírito Santo testificou isso através do escritor, quando ele diz assim: não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, quando nós vemos que o fim está aproximando, vamos admoestar uns aos outros, vamos estar juntos, porque é na comunhão uns com os outros que nós temos o poder do sangue de Jesus nos purificando, nos fazendo lavados, redimidos, vivendo em comunhão. Se nós não temos comunhão com os nossos irmãos aqui, não podemos ter comunhão com Deus. A nossa comunhão, ela é com Deus e com os nossos irmãos. Você talvez me ouve agora em casa e diz: para que eu preciso de estar juntos? É por isso, porque você precisa reunir com a sua família, você precisa estar com os seus irmãos, para juntos nós prestarmos o nosso culto a Deus,
a nossa adoração a Deus. Você precisa de ser fortificado no relacionamento da comunhão que o Espírito Santo nos proporciona. Então nós precisamos de Deus. Nós precisamos de ter o nosso tempo para prestar a nossa adoração, o nosso culto a Deus. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é prestar o nosso culto, a nossa adoração a Deus, porque Ele merece a nossa adoração. E foi Deus que nos instituiu para que o seu povo estivesse junto para adorar a Deus. Um dia, Moisés recebeu uma ordem da parte de Deus para que ele fosse perante Faraó, o rei Faraó, e dissesse a Faraó que ele deveria deixar o povo de Deus sair para cultuar a Deus. E ele vai lá e os irmãos sabem, mas talvez você que me ouve agora não conhece a história. Ele vai falar com o Faraó e ele disse, como é que eu vou chegar lá e falar com o Faraó? Ele não vai deixar, o povo sai de novo, vai lá e diga a Faraó. E se ele perguntar, diga que o eu sou mandou. E Moisés foi lá falar com o Faraó que, olha, você precisa deixar que o povo de Deus saia para que ele possa prestar culto a ele. E ele precisa de estar reunido. Vamos sair distância de 3 dias fora do Egito para fazer uma grande congregação, uma grande celebração para adorar e cultuar a Deus. Este Deus a quem nós servimos é um Deus que tem prazer quando nós nos reunimos para cultuar a Ele, para adorá-lo. Não é uma religião. Deus não é uma religião. Ele é um ser íntimo, um Deus todo-poderoso que quer manter relacionamento com seus filhos, que quer receber o louvor e a adoração dos seus filhos. Deixe que o meu povo saia para me adorar, para prestar culto a mim. E era essa a proposta de Deus e continua sendo a proposta de Deus. Nós precisamos estar congregados para adorar a Deus, para louvar e para glorificar a Deus. Uma vez que nós somos lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, esse sangue tem o poder de limpar o pecador, de perdoar os nossos pecados. Nós, uma vez que fomos lavados, nós nos reunimos para prestar o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus. Você que me ouve, que ainda não tem aceitado a Jesus, não tem problema. O quanto tem pecado até aqui, não importa o seu pecado. Ouvi o pastor André também dizer aqui um versículo bíblico que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que perdoa, um Deus que tem prazer em perdoar, um Deus que tem prazer em trazer restauração das vidas, levantar as pessoas que estão caídas, pessoas que estão oprimidas, sobrecarregadas. Deus quer aliviar essas pessoas, Deus quer transformar a história dessas pessoas. Não acredite na mentira do inimigo das nossas almas, o diabo que diz, não, você não tem jeito. Você já pecou muito, você já fez muita coisa, você já tem uma carga de pecado tão grande, para você não pode ter jeito. Não, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O nosso Deus não mede, não tem tamanho de pecado para que Ele possa perdoar. Ele quer perdoar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas nós precisamos, a semelhança de Davi, a semelhança daquilo que o Espírito Santo nos revela, o pecador não pode esconder nas suas desculpas, nas suas escusas. O pecador precisa de reconhecer que é um pecador e que precisa de perdão para os seus pecados, que precisa da misericórdia de Deus, que precisa da benevolência de Deus para a sua vida e se aproximar de Deus com o coração contrito, quebrantado, dizendo, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. Amém? Então, que nessa noite, não sei se há alguém entre nós, aqui presente, que ainda não tenha tomado essa decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, de chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de perdão, eu sou um pecador, eu necessito do perdão, e eu preciso de contar com a sua misericórdia, com a sua benignidade. Eu não sei se há alguém nessa noite, e eu convidava os irmãos da igreja para ficar de pé, faz favor. Não sei se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão. Mas se houver aqui alguém que ainda não tenha tomado essa decisão de aproximar-se de Deus e de deixar diante do Senhor a sua carga, o seu fardo, e receber dele a misericórdia, a purificação para os seus pecados, eu aconselhava
nessa noite, a não perder essa oportunidade. Porque hoje, diz a Bíblia Sagrada, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia de salvação. Hoje o Senhor quer salvar, o Senhor quer perdoar. E você que aí está em casa, ou no seu local de trabalho, onde quer que esteja agora a ouvir, aí mesmo você pode falar com Deus. Você pode abrir o seu coração. Você pode chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu pequei, eu preciso da misericórdia, eu preciso de perdão. O salmista Davi diz que ele ficava, a sua vida estava tão atrapalhada, tão estragada por causa do seu pecado, diz ele que os seus ossos secavam. Era como se ele estivesse definhando fisicamente, porque a sua alma, o seu espírito estava abatido. Todos os dias, diante dele estava presente o seu pecado. Ele tinha consciência dos seus erros, mas ele não suportou mais essa carga. E ele tomou a decisão de, pela fé, se aproximar de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. E a oração dele é a oração que todo pecador deve fazer. Ele, no versículo 10, ele diz, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Ele diz, perdoa, purifica-me, segundo a tua benignidade. Estenda as mãos por compaixão. Eu pequei, mas, Senhor, renova-me. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Um coração puro. E nessa noite, você também pode experimentar essa mudança. Você pode experimentar essa graça de Deus, a bênção de Deus, tendo a renovação do seu coração, a renovação da sua vida, você passar a ter um coração puro, perdoado, uma vida transformada. Nós vamos cantar